Aqui estamos na segunda parte do capítulo 6. E esse capítulo 6, a segunda parte, a partir da pergunta 274, fala sobre as relações no além-túmulo. Olha, foi uma felicidade tão grande para mim, vocês não imaginam, quando eu descobri de que a gente não morre. Porque pensa numa pessoa que tinha medo, era eu. Eu tinha um medo e teve uma época que teve aquela história de o mundo vai se acabar, não é? E o mundo vai se acabar e pronto, e agora? O que é que vai ser da gente? Esse povo todinho, eu ficava num desespero. E eu era bem jovenzinha, né? Pela primeira vez, assim, quando eu escutei essa história do mundo se acabar. Então foi um desespero que bateu dentro de mim, assim, sabe? Eu fiquei assim, como é que pode, assim, né? Acabar tudo, e aí? A gente vai pra onde? E meus filhos? Olha, eu nem pensava em namorar ainda, já pensava, e meus filhos, ó? Nem tinha tido ainda, nem... Estava tão longe ainda, mas eu já pensava na futura geração, né? Ia acabar tudo, né? Como é que ia ser? Então, quando a gente descobre, né, de que a morte só existe para o corpo de carne, mas o espírito ele é imortal, isso para a gente é uma alegria muito grande, né? Aí, depois a gente vai tomando conhecimento de como as coisas acontecem. Vem aí a literatura toda, a gente estuda, tem a mediunidade que traz para a gente esse laboratório prático, né, desse contato nosso com o mundo invisível, né, que é um laboratório, né? A gente participa das reuniões mediúnicas, eu desde criança já incorporava, acordava incorporada, gente. Era um sofrimento para mim, eu não entendia o que era aquilo. E era uma mulher que não vivia no meu calço assim. Era uma coisa, uma perseguição e incorporava, e eu acordava incorporada, sabendo que aquele espírito estava como se tivesse grudado a mim. E para me livrar daquilo ali e para falar isso para as pessoas, né? Quem é que iria entender isso, de que teria um espírito ali junto de mim, agarrado a mim? E eu ficava com medo que as pessoas achassem que eu estava louca, que eu estava delirando, né? E eu sabia que não era delírio meu. E muitas vezes também eu dormia e às vezes nem conseguia conciliar o sono, porque a perturbação era muito grande. Então eu pedi ajuda à minha mãe, olha, me ajuda que eu não estou conseguindo dormir não. Agora eu não tinha medo, né? A coisa era tão assim para mim, se apresentava, que eu não tinha medo, mas eu não tinha resposta. Então a minha insegurança daquelas situações, que eu não sabia como sair daquela situação. Então eu me lembro certa feita que eu pedi ajuda à mamãe, porque aí quando eu adormecia, o espírito começava a puxar meu cabelo. Vê que perturbação? Vê. Aí mamãe disse, não, isso é as almas precisando de prece, minha filha. Vamos orar pelas almas. E mamãe, sabe, aquela pessoa bem simples, né? Bem humilde, assim, sem instrução. Mamãe era semi-analfabeta. Era não, é ainda. E mamãe ficava na cabeceira da minha cama. A gente dormia num beliche, que a gente era muito pobre. Morava numa beira de maré, numa casa de tábua. Então o quarto eu dividia com os outros irmãos, era num beliche, eu dormia no beliche de cima. E ela ficava em pé, ali junto do beliche, alisando minha cabeça e fazendo oração, orando, aquele todo. Aí ali eu me concentrava naquela prece e aí eu conseguia dormir. Às vezes eu acordava em salto, assim, com os espíritos me perturbando. Mas pense, viu? Era muita dívida, né? Muito compromisso com os espíritos, né? Mas aí o tempo vai passando e a gente vai descobrindo as coisas, né? E vai aprendendo a conviver com os espíritos. E os espíritos nada mais são do que os homens que ontem estavam aqui encarnados. Hoje, conversando com uma irmã minha, porque mamãe já está numa fase de idade, ela sexta-feira agora está fazendo 90 anos. E ela está mais para lá do que para cá, né? E aí ela começa a ver meu avô, começa a conversar com ele. Ela disse, eu acho que já está perto de eu partir. Ela, mesmo assim, ela tem momentos de lucidez, mas tá assim, a mente dela já está muito conturbada. E aí ela disse, ele conversou muito comigo, meu pai, disse o nome dele todinho, porque ela não se lembra mais direito das coisas. Tem aqueles lampejos assim. Aí ela disse, meu pai conversou comigo. E conversou muito. Então aí eu acho que já está perto de eu partir. Aí minha irmã que estava com ela, porque a gente reveza entre os irmãos para cuidar de mamãe, que ela não pode mais ficar só. E minha irmã disse, olha, não vem com essas histórias de espírito aqui não, viu? Olha, se você inventar essas conversas de espírito, eu saio correndo por aqui, porque minha irmã tem pavor de espírito, né? Então,
porque ela não tem o conhecimento, ela não adentra os estudos, tudo, ela não tem. Então ela fica com medo dos espíritos. Aí mamãe, quando começa a contar, ela diz, olha, pare, que eu não quero mais ouvir isso não, porque eu já estou ficando com medo, já estou ficando arrepiada, vê. Aí mamãe fica rindo, olha para ela assim, daqui a pouco mamãe mistura as conversas, aquela coisa toda. Mas é muito engraçada a relação das pessoas ainda, assim, com o medo dos espíritos, né? Tem gente que tem medo até de ir no cemitério, achando que todos os espíritos ali vão agarrar ela, né? E vão ver todos os espíritos, é uma coisa séria, né? Mas aí ele mostra aqui sobre as relações de além-túmulo. Quando o espírito retorna para o mundo espiritual, como é que acontecem essas relações, esses contatos, não é? Será que a gente revê a nossa família imediatamente? Será que a gente se encontra com os nossos familiares, tem reunião em família? Olha, trazendo para o lado daqui da gente, né? Que aqui é uma cópia mal feita do que existe no mundo espiritual. Será que sempre aqui a gente consegue reunir a família toda? Não consegue, né? Não é difícil a gente conseguir reunir a família toda, principalmente depois que casam, que tem filhos, outros vão estudar fora, outros, né? Então, às vezes, assim, uma vez no ano, e olhe lá no dia das mães, dia dos pais, ou no Natal, mas assim mesmo ainda fica faltando alguém. Porque alguém está morando fora, alguém está não sei o que, está, né, com outro compromisso. Então, aqui a gente vê essa dificuldade que nós temos aqui de conseguir reunir a família toda. Como é que no mundo dos espíritos também a gente vai conseguir reunir todo mundo? Também existe também outra possibilidade. Alguns vão estar reencarnados, outros estão no mundo dos espíritos. Então é como se aqui a gente quisesse rever alguém, não pode, porque ele viajou para o Canadá, ele viajou para o Japão, ele viajou não sei para onde, ele está para o interior, ele está trabalhando fora, está no interior, né, Júlia? Está no interior, prestando serviço. Então a gente não vê quando a gente quer. Então, quando há uma possibilidade, então é uma coisa do mundo espiritual. Então, os espíritos muitas vezes tentam, e eles fazem reuniões em família, mas com aqueles que são possíveis ali agregar naquele momento. Ficou na pergunta 282, porque vai da 274, esse assunto, até 290. Mas para a gente está aqui em 282. Que ele pergunta, como se comunicam entre si os espíritos, se ele não tem mais o corpo de carne, né? Aqui, quem tem corpo de carne, muitas vezes tem dificuldade de se comunicar, não é verdade? Tem gente que tem um corpo, mas é deficiente, não tem a fala, nem tem a audição. Aí precisa aprender o quê? Libras, que é através dos sinais, através dos gestos, a gente vai entender aquilo ali, né? Bonito, com Deus. Aí tem diversos símbolos, né? Pai, a mãe, tem diversos sinais para poder identificar as coisas. Então aqui a gente vê que mesmo no corpo físico aqui, existem algumas dificuldades para comunicação. Às vezes aqui, a comunicação se torna, quando a gente já conhece bem a pessoa, que basta um olhar. Eu olho para a Laurinô olha para mim, sim, olha, né? Basta um olhar. Um olhar e a gente já entende mais ou menos as coisas, se a coisa está inconveniente, se não está, se, sabe? Toma cuidado, como diz assim, ó, toma cuidado. Então a gente às vezes só a linguagem de expressão. Mas quando a gente está lá do outro lado, no mundo dos espíritos, essa comunicação se dá através do pensamento. Os espíritos se comunicam pelo pensamento, eles não têm mais o corpo físico para se comunicar, né? Fazer os sinais, verbalizar, né? Usar a oratória, eles não têm mais essa faculdade, porque é do corpo orgânico. Então, através do pensamento, eles se comunicam. Ora, aqui, algumas pessoas conseguem, através do pensamento, se comunicarem de alguma maneira. Tem gente que diz assim, poxa, tu não morre mais hoje, porque o que eu estava pensando em tu apareceste. Olha, eu estava pensando em fulano, o telefone tocou, fulano ligando para mim. Aí a gente diz assim, pensamento é força e energia, liga as pessoas. Mas tem uma coisa também muito interessante entre a gente, que a gente diz assim, o único meio do homem ser totalmente livre é através de quê? Do pensamento. Ninguém consegue subjugar o outro pelo pensamento, assim, de
lê o que o outro, é onde ele é verdadeiramente livre. A gente não tem esse poder de mandar na mente da pessoa. Olha, principalmente quem é muito ciumento, né? Eita danado, quem é muito ciumento, olha, eu não quero que você pense em fulano. Pode estar pensando e você não está nem imaginando, nem sabendo, porque está o quê? Oculto, aquele pensamento é só para ele próprio. Então a pessoa pode estar encarcerado, pode estar preso. Então está preso lá fisicamente, mas o pensamento dele pode ir a quilômetros de distância. Pode ir de encontro aos seus afetos, pode ir de encontro aos seus desafetos. Por quê? Através do pensamento é realmente como a gente se comunica. A gente é livre para pensar, a gente é livre para externar. Então, como ele diz assim, e aí, mas como é que um pensamento chega ao outro no plano espiritual? Ele diz, através do fluido cósmico e universal. Da mesma forma aqui, que pra gente aqui, o som utiliza o quê? O ar. O som, para se propagar, não utiliza o ar, não é verdade? Então, quando a gente chegou aqui, o som estava ligado. Então, para ele se propagar nesse ambiente e até lá fora, porque ele estava um pouquinho alto, o som é transportado pelo ar, até onde a gente pode alcançar aquilo ali. Então, o ar é um veículo para o som. E no mundo dos espíritos, o fluido cósmico universal, o fluido do universo, é o veículo de comunicação entre os espíritos. Gente, os espíritos se comunicam até de um planeta para outro, de um mundo para outro. Olha que coisa interessante. Veja o poder que o pensamento tem, não é? Muito, mas muito, muito grande. Aqui, quem já tem um conhecimento da mediunidade, se utiliza desses recursos também. Divaldo Pereira Franco, ele foi fazer uma tarefa no interior, na cidade, e quando ele terminou essa tarefa, ele foi, para voltar para casa, ele precisava pegar um trem. E ele chegou na estação daquela cidade do interior, uma cidade bem rústicazinha, bem simples. Ele esperou o trem chegar na estação, ele entrou no trem, ficou lá esperando, porque estava cedo ainda, o trem passou alguns minutos ainda para partir. E ele disse que ficou olhando as pessoas trafegando ali na área externa ali, né? E ele disse que o que chamou a atenção dele foi uma família, foi uma mãe, uma senhora com uma filha. E ele observou que aquela mãe estava trazendo a filha para embarcar no trem. E era uma menina muito nova, bonita, mas ele disse que percebia que era uma pessoa assim muito simples, né? Muito simples ali. E Divaldo ficou observando e a mãe demonstrando uma preocupação com aquela jovem, porque ela iria enfrentar, provavelmente, que ele achava que isso iria acontecer, dela ir para a capital, provavelmente alguma promessa de emprego, né, de trabalho ou em casa doméstica, tudinho, para ela sobreviver e ter melhores recursos. E ele disse que o trem apitava, já dando sinais, a mãe se despede da filha, a filha adentra, vai no mesmo vagão que Divaldo estava, porque o trem tinha outros vagões, né? Então entra no mesmo vagão que ela. A mãe ficou ali, ele olhava para a moça, ele estava sentado do lado direito e a jovem senta no lado esquerdo do mesmo vagão, mais na frente assim. A mãe começou a entrar em prece, né, pedindo por aquela jovem. E ele disse que o trem, quando começou a tomar velocidade, a sair daquela estação, ele disse que da mãe, ele olhava para a mãe e olhava para a jovem, saía daqui da mãe, ele disse que parecia como se fosse uma fumaça, assim, aquele jato assim, que chegava até o coração da jovem. Veja só, o poder da prece. Ela estava orando como? Pelo pensamento. Ela estava se comunicando pelo pensamento. Estava pedindo o quê? Ajuda e proteção. E aquela jovem estava sendo ligada por aquelas emoções, por aquele sentimento, que é isso que une as pessoas. É o sentimento. Então, quando o trem foi cada vez mais se afastando, e aquilo ali foi se afunilando, cada vez mais, até ele disse que sentiu como que desaparecesse. O que aconteceu mais adiante? O trem parou, na outra estação, subiu um jovem.
E ele disse que o jovem estava todo vestido de branco, no linho, todo engomado, que naquele